Graça e paz para você que está me vendo aí nesse canal, e eu agradeço a Deus por você estar aí me dando esse privilégio de assistir esse vídeo. Eu sou o Diácono Márcio Ribeiro e mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com você algo da parte de Deus que Ele colocou no meu coração, esse projeto de utilizar esse canal para pregar a palavra do Senhor, independentemente da situação. A palavra tem que ser pregada para que nós possamos então ter mensagens que tragam paz, ter mensagens que tragam esperança, ter mensagens que tragam boas notícias, não é isso? Esse é o meu objetivo principal, trazer uma palavra que venha trazer aí ensinamento, ânimo para as nossas vidas, crescimento espiritual para as nossas vidas. Como eu digo sempre, eu sou o primeiro a crescer porque a partir do momento que eu estou abrindo a Bíblia, lendo, estudando, meditando, orando e gravando esse vídeo, eu sou o primeiro a ser abençoado. Bom, mais uma vez agradeço a Deus pela sua vida, você que já é inscrito no canal, peço a você que me ajude a compartilhar cada vídeo que eu coloco aí, para que essa palavra seja pregada. E para você que ainda não está inscrito, eu faço o convite. Vá lá, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações, deixa o seu comentário se assim você desejar, deixa a sua opinião através do like ou do dislike, para que nós possamos ter esse retorno aí e entendermos como está o alcance desse canal e o que nós podemos fazer para melhorar o desempenho dele. E meu desejo sincero é que Deus me use cada vez que eu começar a gravar esse vídeo. Bem, o título da mensagem que Deus colocou no meu coração é: Escolha esperar a sua vez para ocupar o lugar que Deus tem para você. Vou repetir. Escolha esperar a sua vez para ocupar o lugar que Deus tem para você. Josué capítulo 1, versículo 1, a primeira parte. Josué 24, versículo 29, a primeira parte. Josué 1, primeira parte. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E aí Moisés transcreveu as ordens que ele queria que o Josué cumprisse. Josué 24, 29 nos diz assim: Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Então, que Deus possa abençoar essa leitura e que ela possa trazer crescimento espiritual para as nossas vidas. Para nós entendermos esse texto aí, eu fiz um link entre o início do governo de Josué como sucessor de Moisés e o fim do governo dele. Para entendermos a história de Josué, nós vamos voltar lá. Êxodo 24, 13... há uma referência a Josué como auxiliar de Moisés. Êxodo 33, 11, a segunda parte do versículo também. Há uma referência a Josué como auxiliar de Moisés. O que nós podemos então trazer em prática para os dias de hoje, século 21, para as nossas vidas? Bem, Josué foi treinado para suceder Moisés. Então Josué mostrou algumas características muito importantes para quem quer crescer e chegar a algum lugar. Primeiramente, Josué foi obediente ao seu líder. Moisés era o seu líder, inclusive espiritual. Então, para você que está vendo esse vídeo aí, seja obediente. Seja obediente a seus pais. Se você é um servo do Senhor, faz parte de uma igreja, obedeça ao seu líder espiritual, ao seu pastor, obedeça aos seus governantes, não importa quem sejam, qual partido que eles pertençam, obedeça à sua liderança. Se você trabalha, é empregado, obedeça a seu patrão. Então, essa é uma característica fundamental. Josué foi um camarada obediente a Moisés, o seu líder. Em nenhum momento ele quis passar à frente, em nenhum momento ele quis fazer do jeito dele. Sempre que Moisés dava uma ordem para ele, ele cumpria.
Quando Moisés foi ao monte para receber de Deus as orientações referentes às tábuas da lei, Josué foi junto, porque Moisés o chamou. E quando Moisés pediu para Josué ficar num determinado lugar da subida, Josué ficou, Moisés subiu sozinho. Moisés foi um camarada levantado pelo Senhor, preparado pelo Senhor desde o nascimento, quando foi colocado no cestinho para atravessar o Nilo, ser criado pela filha de Faraó, a história que a gente já conhece. Ali, Moisés recebeu o preparo, conhecendo as letras e conhecendo a arte e a ciência do Egito e aprendendo de tudo para poder, então, escrever, documentar e ser verdadeiramente um líder, um estadista, um estrategista. Mas, como o povo tinha que chegar na Terra Prometida, e para chegar na Terra Prometida o povo ia ter que lutar muito, Deus começou a preparar Josué, porque Josué era um guerreiro. Desde o começo, a gente vê que Josué tinha um destaque como um grande guerreiro, mas Deus o colocou ao lado de Moisés para que ele pudesse aprender a ser obediente, a ser fiel e a manter o povo dentro das leis do Senhor. E no governo de Josué, existe aquele famoso texto, quando ele vê o povo novamente querendo adorar outros deuses, e ele falou, escolha quem vocês querem servir, os deuses dos heteus, dos heveus, dos jebuseus, dos ferezeus, etc, etc, etc. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa foi uma outra característica de Josué, ele se manteve fiel aos ensinamentos do Senhor, transmitidos pelo seu líder Moisés. Então, se você que está vendo aí, você quer crescer, então você seja obediente aos ensinamentos que você recebe do seu líder, certo? Agora vem comigo aqui. Josué soube esperar a sua vez, conforme eu li no título da mensagem. E é uma outra coisa que a gente vê no século 21, muita gente quer fazer as coisas e não quer esperar a sua vez, não quer esperar o tempo para fazer, quer fazer do próprio jeito. Isso nos remete a falar sobre a ansiedade, que ontem mesmo no vídeo que eu coloquei aí no canal sobre a depressão, eu falei do assunto, tem outros vídeos que eu falo desse assunto. A ansiedade é o mal do século 21 que está consumindo muita gente, e essa é uma coisa da qual Deus não se agrada. E eu não estou aqui querendo pagar de santo, não, porque eu também luto muito para não me deixar levar por essa questão da ansiedade. É uma luta que nós temos que travar dia a dia para entendermos que Deus não se agrada disso. A palavra dele nos diz para lançarmos sobre ele a nossa ansiedade, a palavra dele diz para nós buscarmos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, a palavra dele nos diz para não andarmos ansiosos quanto à nossa vida, e etc, etc, etc. Tem muitas referências bíblicas acerca do quanto nós temos que fazer para evitar entrar no terreno da ansiedade. Então, eu vou trazer para uma coisa que é muito comum nos nossos tempos, no meio evangélico, especialmente no meio pentecostal. A questão das visões, das revelações, das profecias. Aí você me diz aí, mas você não acredita? Acredito porque Deus usa quem Ele quer. Acredito porque Deus, ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer e não sou eu que vou colocar Deus na caixinha para dizer como Ele tem que fazer. Ele opera do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na maneira que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e ponto final. Ele é Deus, eu sou simplesmente um servo. Então, e eu conheço a moeda das questões da revelação, da visão, da profecia, pelos dois lados. Um porque, pela misericórdia do Senhor, Ele já me usou algumas vezes para entregar algumas coisas para alguém e até mesmo para mostrar para mim coisas acerca da minha própria vida. E pela misericórdia do Senhor, tudo o que Ele me mostrou aconteceu. E também recebi da parte do Senhor revelações, visões e profecias vindas de servos do Senhor, que verdadeiramente foram usados pelo Senhor, porque o Senhor testificou na minha vida que aquilo que eles falavam vinha da parte dele. Mas também já recebi visagens profetadas, reveladuras, revelamentos. Então, temos que saber ter discernimento, sabedoria para separar uma coisa da outra. Esse é um ponto. E outro ponto, nem todas as revelações, visões e profecias, elas têm que acontecer na hora que elas são entregues, e eu te mostro na Bíblia. Daniel recebeu muitas visões, revelações, profecias, algumas ele viu se cumprir, outras não, porque ele recebeu para que sejam
acontecidas e cumpridas no fim dos tempos. E o próprio texto, você vai lá no livro de Daniel, você confere. Daniel não estaria mais entre nós para verificar o cumprimento da profecia no final dos tempos. Então, nem todas as visões, revelações, profecias acontecem no dia e no horário determinados pelo Senhor. Muitas vezes vão acontecer lá na frente. Eu estou falando isso para voltar no texto de Josué. Muitas vezes, muitas pessoas recebem do Senhor revelações, visões, profecias, dizendo, por exemplo, que Deus está preparando um ministério, vai ser levantado para ser pastor. Mas não necessariamente vai acontecer nesse momento. Porque Deus está mostrando que você vai ser um empresário. Não necessariamente vai ser nesse momento. Porque Deus está preparando a pessoa certa aí para você que está solteiro, para você que está solteira. Não necessariamente vai ser nesse momento. E é aí que muita gente está metendo os pés pelas mãos no século XXI, porque está se apropriando e acha que tem que ser imediato e está fazendo do próprio jeito e está quebrando a cara. É gente que acha que é agora que tem que ser pastor e abre igreja e Deus não mandou e aí dá com os burros na água. É gente que de repente recebe revelação que vai ser empresário e larga emprego e se mete num negócio que dá errado, dá com os burros na água e passa sufoco financeiro. É gente que acha porque Deus falou que ele vai mandar a pessoa certa, é a primeira tralha que aparece, aí se enrola, se envolve, até casa. Aí é a mulher que casa com um cara que é um tralha, um cara que casa com uma mulher que é uma tralha. E aí, todas essas coisas que eu estou falando são reais, eu já vi acontecerem. Entendeu? São reais. E você que está vendo esse vídeo aí, certamente vai se identificar aí com algumas dessas coisas que eu estou falando, que você de repente já viu acontecer também. Sabe Deus, até se de repente não é você mesmo aí que está passando por isso, está fazendo alguma coisa fora de hora. E eu te mostro dentro da Bíblia outra situação. Samuel, quando foi mandado por Deus a Belém, na casa de Jessé, para ungir Davi, rei de Israel no lugar de Saul, Davi não saiu guerreando para tomar o trono de Saul. Davi esperou. Vai conferir lá porque você vai ver que há um lapso de tempo. Quando Samuel ungiu Davi, ele era um adolescente, tinha lá seus 15, 16 anos. Quando Davi chegou ao trono, foi muitos anos depois. Davi já era um homem adulto. Davi teve 2 chances na mão para matar Saul, mas não o fez, porque Deus não mandou. E ele deixou isso bem claro que ele não iria fazer, porque Deus não mandou. Ele sabia o tempo exato que Deus o colocaria no trono. E assim foi, e o reinado de Davi foi um dos reinados mais abençoados de todos os tempos, entre os reinos de Israel e de Judá. Então, Davi soube esperar. Então, a mensagem para mim e para você, nós temos que aprender a esperar. Josué esperou. Josué foi obediente, Josué foi fiel. E o versículo que nós lemos por último, Josué então recebeu o quê? A promoção de sendo chamado sempre como auxiliar de Moisés. Em Josué 24, 29, a primeira parte, ele foi já promovido a servo do Senhor quando ele morreu. E vocês vão procurar no livro de Juízes que vocês vão ver algumas referências a Josué sendo apontado como servo do Senhor. Ou seja, a fama de Josué como servo do Senhor foi longe, porque ele foi obediente, foi fiel e, diga-se de passagem, ele foi o único que chegou à Terra Prometida. Daqueles milhões de judeus que saíram do Egito junto com Moisés, só ele e o Caleb chegaram à Terra Prometida. Foram os únicos que não se prostraram diante de outros deuses, se mantiveram fiéis, se mantiveram obedientes, se mantiveram realmente na presença do Senhor. Amém? Então Josué recebeu a sua recompensa aí, na sua fidelidade. Certo? Então essa é uma lição também muito importante para nós aplicarmos para as nossas vidas. Temos que saber esperar. Nem tudo que nós recebemos de visão, de revelação, de profecia vai acontecer na hora. Pode demorar sim. E é o tempo do Senhor que é o que conta. Então nós temos que ser obedientes, como eu falei no começo da mensagem, para que nós sejamos abençoados. Temos que ser fiéis para que nós sejamos abençoados. Temos que nos manter constantes na obra do Senhor, como Josué fez. Josué foi constante, marchou, foi à luta.
e recebeu essa promoção de ser reconhecido como servo do Senhor. Bom, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Que Ele abençoe as nossas vidas e que Ele nos ensine a sermos realmente fiéis, obedientes. E eu encerro essa mensagem recitando mais uma vez o título: Escolha esperar a sua vez para ocupar o lugar que Deus tem para você. Que Deus te abençoe e que Ele faça essa palavra germinar na sua vida e que você possa ter condições de colocá-la em prática. Eu fico por aqui, aguardo você no próximo vídeo e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Forte abraço. Deus abençoe grandemente aí a sua vida e me ajuda aí a compartilhar esse vídeo para que haja a pregação do Evangelho.